Olá, vamos à nossa aula de dúvidas antes da avaliação número 1. Temos 5 questões aqui para a gente conversar sobre, e a primeira delas é uma questão que vai falar sobre propriedades de limites. Ela vem assim: considere as proposições. Então, vou te dar 3 proposições, depois nós vamos ler cada uma delas com cuidado, e nós vamos agora verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Por quê? Porque esse tipo de questão vai perguntar a gente o seguinte: é correto afirmar que apenas uma delas é verdadeira, 2 delas são verdadeiras, todas são verdadeiras, todas são falsas. Então é uma questão de verdadeiro ou falso. A primeira proposição está perguntando a gente o seguinte: você concorda que o limite da função f vezes g, quando x tende a A, é igual ao limite da f quando x tende a A, vezes o limite da g quando x tende a A? Ou seja, limite do produto é o produto dos limites. Se a gente olhar a matéria bem superficialmente, a gente vai dizer que isso é verdadeiro, mas ela é falsa, é uma proposição falsa. Esse tipo de propriedade de limite do produto, limite do quociente, limite da soma, limite de constante vezes uma função, só vai funcionar essa propriedade se for dito na questão que os limites tanto da f quanto o limite da g existem. Quando a gente fala existem, quer dizer que dá um número real. Porque se der um dos infinitos, não existe. Aí você não pode aplicar esta propriedade. Então, o grande problema dela aí, para ela ser falsa, é porque não foi dito que os limites existem. Se o limite da f aí dá mais infinito, da g também dá mais infinito, você não pode usar essa propriedade. A proposição 2 fala sobre o seguinte: eu tenho 2 funções, f e g, e a f é uma função cujo módulo dela em qualquer ponto do domínio é menor ou igual que um número positivo m, o que quer dizer que a f de x está sempre entre menos m e m. É uma função ilimitada. Por exemplo, a função seno e a função cosseno, os valores de seno de x e os de cosseno de x estão sempre entre menos 1 e 1. Em outras palavras, em módulo, eles são sempre menores ou iguais a 1. Então, f é uma função limitada. Enquanto g, o que eu sei sobre g aí nessa proposição? Está me dizendo que o limite da g quando x tende a A existe, ou seja, dá um número L. Como é que eu sei que dá um número? Porque está escrito aí, é igual a L pertencente a R, ou seja, esse L não pode ser mais infinito, esse L não pode ser menos infinito, é um número real, o limite existe. Bom, o que a questão está dizendo que eu tenho que concluir aí é que o limite do produto da f com g menos L é igual a 0. Isso é verdadeiro ou falso? Trata-se de uma questão que está falando de um limite de um produto de uma função limitada, que é f, vezes uma outra função. Essa função aí que a gente vai analisar aí, g menos L, quando eu vou calcular o limite quando x tende a A disso aí, quem é o limite da g de x quando x tende a A? L. Menos. Quem é o limite da constante L quando x tende a A? A própria constante L. Então, quanto dá este limite aí? 0. O limite da g menos L dá 0. Então, eu tenho um limite de um produto de uma função limitada por uma função cujo limite dá 0. E isso é uma das proposições lá vista na teoria, cujo resultado dá igual a 0. Toda vez que você tiver limite de um produto, onde uma função é limitada e a outra função tem limite 0, o resultado do limite do produto é 0. Então, essa é uma proposição verdadeira. 3. A 3 fala o seguinte: se o limite da função f de x quando x tende a A existe e dá um número k, então o limite da função f de x menos f de A
quando x tende a A é zero. Bom, mais uma vez, você tem que ter muita calma. Quando você vai calcular o limite daí dessa diferença, limite de f de x menos f de A. Quem é o limite de f de x? Existe? Existe. Dá quanto? Dá k menos. F no ponto A é um número. Quem é o limite de uma constante? A própria constante. Então, qual é o resultado do limite dessa diferença? K menos f de A. Alguém falou que o valor de k era igual ao f de A? Não. Ou seja, ninguém falou que a função f era contínua no ponto A. Para o resultado do limite da f de x quando x tende a A ser igual a f de A, a função tem que ser contínua no ponto A. Não foi dito isso. Então, como k ninguém falou que era igual a f de A, eu não posso dizer que o limite dessa diferença aí é igual a zero. Portanto, ela é uma proposição falsa. Então, na hora de marcar lá a alternativa, eu marco apenas 2 é verdadeiro. A questão 2, ela fala o seguinte: eu tenho dois limites aí que são iguais, um deles tem uma letra A no meio, um deles tem uma letra B no meio, e pede para a gente marcar uma das alternativas. Se 2A mais 3B igual a zero, se 2A menos 3B igual a zero, se 4A menos 3B igual a zero, ou 4A mais 3B igual a zero. Como é que a gente vai fazer essa questão? Nós vamos, obviamente, calcular o limite da esquerda, vamos calcular o limite da direita e igualar os resultados. Daí, a gente vai ver qual é a relação entre A e B, que corresponde à alternativa correta. O primeiro limite que nós vamos resolver aí é um limite que envolve função trigonométrica. Como aparece a expressão 1 menos cosseno de um arco, eu tenho que multiplicar tanto em cima como embaixo por 1 mais cosseno deste arco. Já que ele está dentro de uma raiz quadrada, então eu multiplico ele dentro de uma raiz quadrada. Assim sendo, para resolver este limite, eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 1 mais cosseno de 3x. No numerador, onde aparece aí essas duas raízes, vai dar raiz de quem? 1 menos cosseno de 3x vezes 1 mais cosseno de 3x. Esse é um produto notável que dá o primeiro ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, cosseno ao quadrado de 3x. Lá na raiz que apareceu no denominador, deixa aí, porque isso aí não é um problema para você, já que 1 mais cosseno de 3x não dá zero, né? Veja que originalmente, o seu limite original, o denominador dá zero, porque x tende a zero, e o numerador também dá zero, porque quando o x tende a zero, o 3x tende a zero, cosseno de zero é 1, 1 menos 1, zero. Então, com mais, não zero. Então, isso não é um problema. O que é 1 menos cosseno ao quadrado de 3x? Pela relação fundamental da trigonometria, 1 menos cosseno ao quadrado de um arco é igual a seno ao quadrado deste arco. Aí eu vou escrever, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de 3x, o seno ao quadrado de 3x. Vou passar esse limite para o próximo slide. E aqui aparece, mais uma vez, a raiz quadrada de um número ao quadrado. Toda vez que a gente tiver a raiz quadrada de um número ao quadrado, o resultado é o módulo deste número. No caso aí, o módulo do seno de 3x. Tá bom? Não fique afoito e corte o 2 com 2 logo, porque pode ser que você perca a questão aí. Módulo do seno de 3x. O módulo de um número ou dá o próprio número, caso o número seja positivo, ou dá menos ele, se o número for negativo. Eu preciso saber se o seno de 3x é positivo ou negativo. Ora, o seno ele muda de sinal, ora é positivo, ora é negativo, a depender de em que quadrante está o arco. Como x tende a zero, 3x tende a zero.
Então, ele está se aproximando de zero. Mas aí vem a pergunta. Eu posso me aproximar de zero de duas formas. Ou pelo lado direito, e aí o 3x é positivo, ou pelo lado esquerdo, e aí o 3x é negativo. Quando você consulta o gráfico da função seno de x, você vê lá na senoide que se você estiver se aproximando de zero por valores negativos, então o seno é negativo. Mas se você estiver se aproximando do zero por valores positivos, o seno é positivo. Como x está tendendo a zero pela esquerda, x é negativo, o 3x é um número negativo. Então, você está se aproximando de zero, porém por valores negativos. Então, o seno é um número negativo. O que falar, então, sobre o módulo dele? Se o seno é um número negativo, o módulo do seno vai dar menos seno. Se nessa questão aí a tendência fosse x tende a zero pela direita, o que mudaria? Mudaria que o 3x estaria se aproximando de zero de forma positiva, e aí o seno seria positivo, aí o módulo seria igual ao seno de 3x, não teria esse menos na frente. Neste momento aí, a gente já está em condições de montar o limite fundamental trigonométrico, seno de um arco sobre o arco, e verificar se esse arco tende a zero. Quem é o arco aí? 3x, que aparece o seno de 3x. Como ele está em cima, eu preciso de um 3x embaixo. O que eu faço? Esse A é uma constante. Eu venho e multiplico por 3 embaixo. Se você fizer isso, você altera a questão. Então, para corrigir isso, você tem que multiplicar também por 3 em cima. Por isso que aí em cima ficou 3 vezes seno de 3x. Obviamente, com menos que já estava antes. Já temos condições de calcular esse limite aí. Bom, temos o seguinte. Limite da constante menos 3 sobre A. Limite da constante é a própria constante. Depois, limite do seno de 3x sobre 3x. Trata-se de limite do seno de um arco sobre o próprio arco. E como x tende a zero, este arco aí tende a zero. Então, este limite dá 1. E o limite daquele quociente ali, limite do numerador é 1, e o limite do denominador, raiz de 1 mais cosseno de zero, raiz de 2. Portanto, o resultado disso aí é menos 3 sobre raiz de 2A. Então, primeiro limite foi calculado e nós temos esse resultado aí. Vamos para o segundo limite. O segundo limite é um limite de um quociente, mas é um limite no infinito. Como tratar aí? Veja que no denominador é um polinômio, no numerador nós temos um polinômio dentro de uma raiz. Nós sabemos esse tipo de limite, o que a gente tem que fazer? Nós temos simplesmente que pegar o polinômio e colocar o termo de maior grau em evidência. Então, no numerador, eu venho e boto o x2 em evidência. E aí, dentro do parênteses, eu pego todo o polinômio e divido por x2. Então, 2x2 dividido por x2 dá 2, menos 14 dividido por x2. Beleza. Denominador. Eu pego o termo de maior grau e boto em evidência. Coloco só o x em evidência. bx dividido por x dá b, menos 1 dividido por x. Ok. Próximo passo. Raiz quadrada de x ao quadrado. De novo, vai dar o quê? Módulo de x. Então, isso dá módulo de x. Fica a raiz da outra parte do lado. E embaixo não mexe. Módulo de x. Agora eu preciso saber de você. X, você é positivo ou negativo? Como x tende a mais infinito, x está crescendo cada vez mais e é positivo. Portanto, se x é positivo, o módulo de x é o próprio x. Se nessa questão a tendência fosse x tende a menos infinito, então x seria negativo, aí o módulo de x seria menos x. Passando o finalzinho aí para o próximo slide,
Vou cortar o x de cima com o x de baixo. E resta isso aí, que eu já posso calcular o limite. Ora, quando o x tende a mais infinito, o 14 sobre x ao quadrado vai tender a zero. Então, o limite do numerador vai dar a raiz de 2. E no denominador, o 1 sobre x também vai tender a zero. E aí, o limite do denominador vai dar b. Portanto, o resultado disso aí vai dar a raiz de 2 sobre b. Como a questão pede para igualar os dois limites, o primeiro limite, que deu menos 3 sobre raiz de 2a, tem que ser igual ao segundo limite, que deu raiz de 2 sobre b. Ora, essa igualdade me diz que raiz de 2a vezes raiz de 2 é 2a. E isso é igual a menos 3b. Se 2a é igual a menos 3b, passando o menos 3b para o mesmo lado do 2a, eu tenho que o resultado, a relação entre a e b correta é 2a mais 3b igual a zero. Aí vai lá e marca essa alternativa. Bom? Questão 3. Questão 3 fala o seguinte: se o módulo de f de x mais 4 é menor ou igual que essa expressão aí, quanto vale o limite da função f de x quando x tende a 2? Que tipo de matéria é essa? O que eu quero resolver? Que conhecimento eu preciso aplicar para resolver esse tipo de questão? Vamos lá. Primeira observação, olha lá, a questão deu só isso. Então, o segredo todo está em como você inicia a questão. Por se tratar de um módulo de f de x mais 4 ou qualquer outra expressão, qualquer módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, eu coloquei a minha expressão módulo de f de x mais 4 entre o zero e o quociente que está aí, que é o e elevado a 2x menos 4 menos 1, e sobre 3x2 mais 6x mais 7. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o limite da função que está mais à esquerda, que é a função constante zero. Vou calcular o limite da função que está mais à direita, que é aquele quociente, e ver o que dá. Limite da constante zero, quando x tende a 2, é a própria constante. Então, vai dar zero. Já o limite do quociente, quando x tende a 2, vai dar o seguinte. Denominador. Quando x tende a 2, vai dar 4 vezes 3, 12, com mais 12, com mais 7. Bom, soma isso aí, vai no número positivo. Já no numerador, quando x tende a 2, vai ficar e elevado a 4 menos 4, que é 0, e elevado a 0 é 1, menos 1, 0. Então, 0 dividido por um número positivo, o resultado deste limite é 0. Agora sim eu entendo do que você está falando. Você está falando que há uma expressão entre duas funções, uma mais à esquerda, que é o zero, e uma mais à direita, que é um quociente, e eu vejo que o limite, quando x tende a 2, das duas funções que estão nas pontas, dá zero, dão iguais. Então, poderia os dois dar 0, os dois dar 5, os dois dar 15, dá igual. Então, que matéria é essa aí? A matéria é o teorema do confronto. O teorema do confronto diz que se os limites que estão nas extremidades são iguais, então o limite do que está no meio também tem que dar esse valor. Como o limite das pontas deu 0, então o limite da função que está no meio também tem que dar 0. Se o limite que estava nas pontas, os dois desse igual a 5, então o limite que está no meio deveria dar 5. Se o limite que está nas pontas, os dois desse 16, então o limite que está no meio daria 16. Mas no caso aí, vai ter que dar 0, porque o limite das duas pontas dá 0. Então, o limite do módulo de f de x mais 4, quando x tende a 2, é igual a 0. Bom, se o limite do módulo de alguma coisa está dando 0, é porque essa coisa que está dentro do módulo vai ter que dar 0 o limite. Tá? Porque se o que está dentro do módulo limite desse 8, o módulo disso daria 8.
tá? Para o módulo dar zero, o que está dentro tem que estar tendendo a zero. Então, já vou me livrar do módulo agora. Então, se o limite do módulo de alguma coisa dá zero, é porque o limite do que está dentro dá zero. E aí, eu tenho que limite de f de x mais 4 dá zero, portanto, para esse resultado dar zero, é porque o limite da função f de x é menos 4. Pronto, chegou ao final da questão. Então, é uma questão de teorema do confronto. Penúltima questão. Também é uma questão de teorema do confronto, porém mais interessante, mais difícil. Por que mais difícil? Vamos ver o que ela diz. Se limite da função f de x, quando x tende a 2 pela direita, dá 3, e o módulo de g menos f sobre x menos 2 ao cubo é menor ou igual que o seno de 6x ao quadrado menos 24, diga se limite da g de x quando x tende a 2 pela direita existe ou não existe. Então, ele só quer saber de você se esse limite existe ou não existe. Como é que isso poderia aparecer na prova? Poderia aparecer na prova simplesmente para você completar a frase. Olha, limite de g de x, aí você vai lá, tá um quadrinho, você clica, tem duas respostas possíveis. Existe e não existe. Aí você clica em uma delas. Então, pode ser que você tenha questões assim, de completar. Bom, vamos lá. Mais uma vez, o segredinho está em colocar o módulo sendo maior ou igual a zero. Aí eu tenho as duas pontas. A ponta esquerda já é uma constante zero e a ponta direita, que é o seno de 6x2 menos 24. O limite do que está na ponta esquerda, que é o limite da constante zero, dá zero, e o limite da extremidade direita, que é o seno de 6x2 menos 24, quando x tende a 2, 6 vezes 4, 24, menos 24, 0, seno de 0, 0. Então, este limite também dá 0. Ora, mais uma vez, eu vou aplicar o teorema do confronto. Se o limite das duas extremidades, a extremidade esquerda e a extremidade direita, ambos deram iguais e deram iguais a zero, então o limite do que está dentro, no meio, vai ter que dar zero. Então, pelo teorema do confronto, eu concluo que o limite da função que está no meio, que é o módulo, dá zero. De novo, vídeo questão anterior, se o limite do módulo está dando zero, o limite do que está dentro tem que dar zero. Bom, agora sim a gente vai fazer uma análisezinha aí para saber o que dizer sobre o limite da g. Vamos analisar o limite de f sobre x menos 2 ao cubo. Vamos lá. Limite de f sobre x menos 2 ao cubo. O que eu sei sobre o limite da f quando x tende a 2 pela direita? A questão me diz, olha, isso dá 3. Então, o limite do numerador dá 3. É um número positivo. E, obviamente, diferente de zero, já que é positivo. Enquanto, quando x tende a 2 pela direita, o denominador aí está tendendo a zero, porque vai ficar 0 ao cubo, que é zero. O que eu sei sobre esse tipo de limite? Que dá zero embaixo e não dá zero em cima. Que só tem duas respostas possíveis: mais infinito ou menos infinito. Como é que eu vou saber se é mais infinito ou menos infinito? É uma questão de você saber apenas o sinal. Esse quociente aí tem sinal positivo ou tem sinal negativo? Se tiver sinal positivo, a resposta é mais infinito. Se tiver sinal negativo, a resposta é menos infinito. O numerador é positivo, porque dá 3. Então, o numerador é positivo. Denominador. A base x menos 2. Quando o x tende ao 2, obviamente, a base é zero. Mas, como está tendendo a 2, ele não é 2, está se aproximando de 2. Mas por qual lado? X tende a 2 pela direita, o que quer dizer que x é um valor maior do que 2. Se x é um valor maior do que 2, x menos 2 é um número positivo. Elevado ao cubo, continua positivo.
Então, o denominador tende a zero? Tende, mas ele é um número positivo. Então, numerador positivo, denominador positivo, o quociente é positivo, logo o resultado é mais infinito. Ok, agora, como é que eu vou concluir o limite da g? Vamos lá. O limite da f sobre x menos 2 ao cubo é mais infinito. Veja aí no meio, onde tem g menos isso, que como tem um menos na frente, o mais infinito com menos na frente vai dar menos infinito. Bom, se o limite da g existisse, daria um número. Esse número do lado tem um menos infinito. Um número com menos infinito, esse número já se perdeu. Porque eu estou somando um número a algo que está cada vez mais negativo. Menos 1 milhão, menos 20 milhões, menos 1 bilhão e aí vai. Então, essa coisa aí tenderia a menos infinito. Então, recapitulando, se o limite da g desse um número, como a outra parcela, com menos na frente, dá menos infinito, o resultado dessa soma daria menos infinito. Mas não é, a questão está dizendo que o resultado dá zero. Então esse limite da g não pode dar um número. A única forma desse limite dar zero, já que uma das parcelas dá menos infinito, é esse g criando uma indeterminação. Ou seja, esse g indo para mais infinito. Porque a única esperança desse limite no final dar zero é que g cresça muito, porque o outro está decrescendo muito, para haver um equilíbrio aí e o limite dá zero, tá bom? Fora isso, já era. Então o limite da g tem que dar mais infinito para balancear com o outro que dá menos infinito e o limite dá zero. E aí eu tenho já que o limite da g não existe. Por que não existe? Porque deu um dos infinitos. E toda vez que dá infinito, o limite não existe. Só existe quando dá número real. Bom, se no lugar do menos aí, onde tem g menos f sobre x menos 2 ao cubo, fosse o mais, então essa segunda parcela daria mais infinito. Para o resultado, o limite está zero, o limite da g deveria dar menos infinito, tá? Para poder balancear e chegar a zero no final. E última questão, questão 5, é uma questão sobre limites exponenciais. A questão 5 fala assim: se o limite, primeiro limite, é igual ao segundo limite, veja que os dois envolvem a letra m. A pergunta é: qual o menor valor que 9m pode assumir? Vamos lá descobrir isso. Como é que a gente vai descobrir isso? Parece com a outra questão que nós vimos. Eu vou calcular o primeiro limite, vou calcular o segundo limite e vou igualar. Para resolver isso aí, nós vamos usar um resultado da teoria, que é o seguinte. Se vocês não viram isso na teoria, grava agora, guarda agora, porque isso aí é fortíssimo. Isso aí vai economizar muito, muito a sua tarefa. Limite de 1 mais uma constante sobre x. Tudo isso é elevado a outra constante vezes x. Então, o K é o que para você? Uma constante. O L é o que para você? Uma outra constante. O resultado disso sempre vai dar E elevado ao produto dessas duas constantes. Tanto faz o x tender a mais infinito quanto menos infinito. Então, se fosse x tendendo a menos infinito, você pode usar esse resultado? Sim, posso usar esse resultado. Então, como é que eu vou resolver a questão? Eu vou olhar para o meu limite que a questão me deu e comparar com isto aí, descobrindo quem é o K e quem é o L. Então, no meu primeiro limite, eu vou voltar aqui, ó, o meu primeiro limite, 1 mais m sobre x elevado a m menos 1x, comparando aí com o meu resultado, eu vejo o seguinte: eu tenho 1, tem, mais o x está lá no denominador, tá. Quem é a constante k em questão aí? É o m. E quem é a constante L em questão aí?
é o m menos 1. Qual é o resultado, então, deste limite? É elevado ao m vezes m menos 1, que simplesmente dá e elevado a m ao quadrado menos m. Pronto. Eu resolvi esse limite aí, ó, em segundos. Bom, só aplicar este resultado que você resolve esse limite em segundos. Próximo, eu também quero jogar nesta fórmula. Vamos dizer que isso é uma fórmula. Quero jogar nessa fórmula aí. Porém, diferentemente do anterior, não tem um mais. Não tem nenhum mais aí na base, né? O que eu vou fazer aí? Mas tem uma coisa interessante. Tanto o numerador como o denominador tem um 3x mais alguma coisa, mais um número. O que eu vou fazer? Qual é o segredo da questão? O segredo da questão é o seguinte: fazer aparecer o 1 ali na base. Como é que eu vou fazer aparecer o 1? Eu vou pegar esse numerador e vou dar um jeito de aparecer uma parte que tem 3x mais 2, para quando dividir por 3x mais 2 dá 1. Então, o segredo está nisto aqui. Force o numerador aparecer em 3x mais 2. Como é que eu forço isso, professor? Você vem e escreve 3x mais 2. Beleza. Se você colocou esse mais 2 aí, que não existia no numerador, você tem que tirar esse 2 aí. Senão você até altera a questão. Então você põe um mais 2 e logo em seguida você tira esse 2. Porque mais 2 e menos 2 é 0. E isso quer dizer que você não acrescentou nada. Não é verdade? Quando você põe um mais 2 e menos 2 somados, você não está acrescentando nada. Então, isso é a mesma coisa do que tinha antes. Só que quando eu escrevo assim, eu posso separar isso em duas partes. 3x mais 2 e o menos 2 mais 2m. 3x mais 2 dividido pelo 3x mais 2 dá 1. E o menos 2 mais 2m, que eu escrevi como sendo 2m menos 2, sobre 3x mais 2. Bom, e lá em cima, o que eu tenho lá em cima? X mais 2 terços. Quando você soma isso, vai dar o quê? 3x mais 2 sobre 3. Vou voltar aqui os slides para você entender uma coisa. A formulinha diz o seguinte: olha, o denominador ali na base é x, mas lá em cima também tem que ser x. Então é o mesmo, não é isso? Quando eu fui resolvendo a minha questão, o denominador aí é 3x mais 2, mas lá em cima também tem 3x mais 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar esse 3x mais 2 de um certo y. É claro que quando x tende a mais infinito, 3 vezes x tende a mais infinito, somado com uma constante, continua indo para mais infinito, então o meu y vai para mais infinito. Eu estou fazendo uma mudança de variáveis no limite. Então, esse limite vai ser escrito assim. A base 1 mais a constante 2m menos 2 sobre o y, e lá em cima y sobre 3. E o y tende a mais infinito. Agora sim, eu posso usar a formulinha. Quem é o meu k? Quem é a constante k? Quem está fazendo o papel de x na formulinha agora é o y. Então, simplesmente no lugar do x tem um y, não tem problema nenhum. Quem é a minha constante k que está em cima do y? 2m menos 2. Quem é a minha constante L, que está lá em cima no expoente multiplicando o y? 1 terço. Eu tenho 1 terço vezes o y. Qual é o resultado desse limite? É elevado à constante k, que é o 2m menos 2, vezes o L, que é 1 terço. Beleza. Resolvi os dois limites. E agora eu vou igualar os dois. Quando você iguala, você tem o E elevado a m ao quadrado menos m, igual a E elevado a 2m menos 2 sobre 3. Para essas exponenciais serem iguais, os expoentes têm que ser iguais. Vou multiplicar os dois lados por 3. Então, eu vou ter 3m ao quadrado menos 3m igual a 2m menos 2. Vou passar tudo para o membro esquerdo.
caindo nesta equação do segundo grau, 3m ao quadrado menos 5m mais 2 igual a 0. Encontrando as raízes de 3m ao quadrado menos 5m mais 2 igual a 0, eu obtenho m igual a 1 ou m igual a 2/3. A questão me pede qual é o menor valor de 9m. Ora, ele me pede qual é o menor valor porque tem duas opções, tá? Quando m é 1, 9 vezes m dá 9. E quando m é 2/3, 9 vezes m dá 6. Portanto, o menor valor de 9m é 6. Bom, com isso, gente, nós concluímos aí essa aula de dúvida e com esse material aí já acrescentado aos demais, vocês já podem assim, ter mais base, né, para fazer uma boa avaliação. Desejo uma boa avaliação a todos e até o retorno para a segunda parte do curso de Cálculo 1. Tchau!